Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 1. Está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus chegou em Jericó. Mas quando Jesus chega numa cidade, num lugar, numa família, numa vida, a esperança chegou, a salvação chegou. E quando Zaqueu, que morava ali na cidade de Jericó, ele ouve falar sobre Jesus, ele ouve falar que Jesus estava ali, e ele vê Jesus vindo pela rua junto com uma multidão que o seguia. Zaqueu, ele tinha no seu coração o desejo de ver Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas agora ele tinha a oportunidade de ver Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha dois problemas. Primeiro, que ele era muito pequenininho. E segunda coisa, que o povo daquela cidade não gostava dele, portanto não colaborava para que ele chegasse perto de Jesus, porque ele era cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos, chefe dos funcionários públicos do Império Romano que cobravam impostos. Então o povo daquela cidade não gostava de jeito nenhum de Zaqueu. E quando Zaqueu ele queria chegar perto de Jesus, as pessoas davam sempre um jeito que ele não conseguia chegar perto de Jesus. Tentaram impedir de todo jeito de Zaqueu chegar perto. E Zaqueu, vendo que ele não ia conseguir ver Jesus, e que era a oportunidade da sua vida, porque Jesus estava na sua cidade, Jesus estava perto. Então ele vai à frente, ele vai pela estrada onde ele viu que Jesus ia passar ali, e ele sobe numa figueira, e ele vai até um galho daquela figueira que ficava sobre aquela rua, e ele se assenta lá e fica esperando, e ele pensa assim: a hora que Jesus passar eu vou vê-lo aqui de cima. A gente fica pensando, olha quem era esse homem. Ele era o chefe dos funcionários públicos do Império Romano. É claro que ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Ele tinha uma alta posição, mas ele faz que nem menino, e ele sobe naquela árvore e fica lá esperando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. E Jesus vem vindo no meio daquela multidão, porque todo mundo queria chegar perto de Jesus, todos queriam tocar na veste, na orla do seu vestido para serem curados, outros queriam ouvir as suas palavras, e eles queriam ficar perto, e uma grande multidão vinha junto. E Zaqueu está ali sentado no galho daquela árvore, e para sua surpresa, Jesus, quando passa naquele lugar, Jesus olha para cima, e Jesus
Jesus não era daquela cidade, mas Jesus sabia o nome daquele homem. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir lá na sua casa, eu vou jantar lá com você, eu vou dormir na sua casa, vou ficar na sua casa hoje, eu vou entrar na tua casa e vou estar com você. E quando aqueles que não gostavam de Zaqueu pela sua profissão, alguns disseram: mas Jesus vai entrar para ser hóspede de um homem pecador. Uma das coisas que acusaram Jesus era Jesus ser amigo dos pecadores e dos publicanos, cobradores de impostos. E Jesus era criticado, porque Jesus veio para salvar o pecador, ele não veio para condenar o pecador. A prática naquele tempo era condenar, mas Jesus não veio para condenar, Jesus veio para perdoar. Ele veio salvar o que se havia perdido, ele veio buscar o perdido. E é por isso que Jesus, ele chega naquele lugar e ele diz: hoje eu vou dormir lá na sua casa, Zaqueu, desce. E a gente fica vendo que aqui em Jericó Jesus faz duas coisas contra duas pessoas. Uma delas, Zaqueu, aquele que era considerado um grande pecador pela sua profissão, cobrador de impostos. E o outro homem que Jesus encontrou em Jericó, Bartimeu, o cego. Bartimeu foi curado instantaneamente da sua cegueira, deixou a sua capa, seguiu a Jesus. E Zaqueu agora encontra-se com Jesus, ele desce daquela árvore e vem e diz que recebeu o gostoso. Como é que é isso? Eu creio que foi aquele abraço que ele deu em Jesus e Jesus deu nele. Jesus tratou esse homem com carinho e diz que naquele momento que Zaqueu se encontra com Jesus, ele disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade das minhas riquezas aos pobres. Por quê? Ele achava que o que ele tinha já era muito, e que metade do que ele tinha dava para ele viver o resto da vida dele. E ele disse: metade, Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se alguma coisa eu roubei a alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Muita gente disse que ele tinha roubado, eu acho até que ele não tinha. Porque quando eles acusavam ele de ser ladrão, de ser cobrador de impostos, ele chega para Jesus e disse: se alguém provar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Isso mostra que quando ele recebe Jesus na vida dele, algo se transforma dentro da vida de Zaqueu. E Jesus diz a seguinte coisa quando ele encontra-se ali com Zaqueu: disse: hoje a salvação veio até esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Aquele que era o rejeitado, aquele que ninguém gostava, o odiado de todos na cidade, por causa da profissão. Jesus disse: ele também é filho de Abraão. E Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. O que Jesus veio fazer aqui nesse mundo foi isso. Jesus diz aqui, nesse encontro com Zaqueu, Jesus veio para salvar os perdidos. Ele veio salvar e veio buscar o perdido. Jesus certa vez disse que ele conta a parábola das 100 ovelhas. E ele diz: qual é o pastor que tendo 99 ovelhas, 100 ovelhas, e faltando uma não vai atrás daquela que se perdeu? Então Jesus é aquele que veio
para buscar a ovelha perdida. É aquele que veio buscar aquele que estava perdido. E a acusação que os judeus faziam para Jesus, diziam: esse Jesus é amigo de pecadores, é amigo de cobradores de impostos. Esse Jesus veio para salvar, mas os religiosos da sua época não o compreenderam, porque havia ali muito juízo. Mas Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para salvar o pecador. Ele veio salvar e buscar o que estava perdido. E quando ele veio salvar e buscar o que estava perdido, ele salvou a mim, salvou a você também. E ele tem poder para salvar você também que está ouvindo aqui. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, é um momento para você deixar Jesus entrar na sua casa. Assim como Zaqueu o recebeu em sua casa, e foi uma festa, e foi um banquete, e foi uma coisa grande na vida de Zaqueu. Jesus dormiu na casa de Zaqueu, Jesus jantou com ele, Jesus esteve ali, e ele disse: esse é também filho de Abraão. A salvação entrou nessa casa. Irmãos, quando alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, isso muda a nossa história. E não muda só a história daquele que o recebeu naquele momento, mas quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, isso altera o curso da história. Isso abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, e eu creio que vai abençoar os nossos bisnetos, porque o Senhor Jesus, quando entra numa pessoa, ele entra naquela família, ele passa. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ele for velhinho, ele vai se lembrar disso. E aqui nós que temos recebido Jesus como Senhor e Salvador, temos passado para os nossos filhos, os nossos netos, que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é Deus, ele veio em carne, ele se fez homem, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo o pecado, ressuscitou dos mortos, está vivo, e um dia ele vai voltar. Então, quando nós passamos isto para os nossos filhos, a salvação que entrou no nosso coração, e os nossos filhos vão ver através da nossa vida, do nosso viver, das nossas palavras, das nossas ações. Eles vão também deixar que Jesus entre na vida deles, deixar que Jesus entre também na casa deles, como fez Zaqueu. Zaqueu o recebeu gostoso, e a partir daquele momento a vida de Zaqueu mudou. Todos que encontraram Jesus tiveram a sua vida modificada. Jesus modificou a vida de Zaqueu. Jesus modificou a vida de Mateus, outro cobrador de impostos. Vocês sabiam que o Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, também estava cobrando impostos? Quando Jesus chegou ali na alfândega, e ele estava lá cobrando os impostos, escrevendo os livros de impostos para o Império Romano, Jesus chegou para ele e disse: vem e segue-me. E eu fico pensando naquele jovem que tinha ali a sua carreira garantida, mas de repente Jesus chega para Mateus e diz: vem, segue-me. E Mateus deixa tudo ali e segue a Jesus. Ele deixa aquele emprego, ele sai do emprego de ser cobrador de impostos para o Império Romano, e agora ele vai ser seguidor de Jesus. E mais tarde ele vai escrever o Evangelho segundo Mateus. Você já parou para pensar o privilégio que esse rapaz teve? Jesus mudou a vida de Zaqueu, Jesus mudou a vida de Mateus, Jesus mudou a vida de tantas pessoas, todos que o
receberam em suas vidas, todos que aceitaram esse convite, tiveram as suas vidas transformadas. Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar na sua casa, vou dormir na sua casa, vou pousar lá na sua casa, vou jantar com você. Interessante que Jesus se ofereceu, né? Ele não convidou para ele ir lá, mas Jesus falou: eu vou lá na sua casa, vou jantar lá, vou dormir na sua casa. E ele aceitou. E quando ele faz isso, a sua vida nunca mais foi a mesma. A vida de Mateus também nunca mais foi a mesma. A vida de Pedro jamais foi a mesma. Quando Jesus chega para ele e pelos outros apóstolos lá à beira do mar da Galileia, eles estavam ali pescando, arrumando as redes, lavando as redes. Eles tinham um comércio, eles tinham um negócio de pescaria, eles pescavam e vendiam peixes. E Jesus chega para os seus apóstolos, para Pedro, Tiago, João, e chega para eles e diz: venham e me seguem. E a palavra de Deus diz: eles deixaram tudo e seguiram. Tiago e João trabalhavam com seu pai, e eles deixaram as redes, deixaram o barco e seguiram a Jesus. Pedro faz o mesmo, os outros também, André, Filipe, Bartolomeu, eles deixam tudo e seguem a Jesus. E de simples pescadores anônimos, eles se tornam os apóstolos do Cordeiro, aqueles que Jesus confiou o início da pregação do Evangelho e deu a eles esse privilégio de estar com Jesus aqueles 3 anos e meio, em que eles tiveram essa oportunidade de o seguir, de ouvir as suas palavras, de vê-lo, de tocar nele, ao ponto deles poderem dizer mais tarde: o que nós vimos, o que nós ouvimos, e nós tocamos a palavra da vida. Nós tocamos na palavra da vida. Ele é o Verbo divino, Ele é Deus. Amém? E a vida deles também foi transformada. E qual é a recompensa? A recompensa é a vida eterna, é a eternidade, é a imortalidade. Esta é a recompensa, é a salvação. Porque Jesus, quando Jesus entra na vida de alguém, a salvação chegou. A salvação entrou naquela vida, entrou naquela família, entrou naquela casa. E Jesus vai dizer: este é o meu filho, este é também filho de Abraão. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, é a melhor decisão. Assim como esses homens, também muitas mulheres se converteram a Jesus. Maria Madalena, Maria, Marta, irmã de Lázaro, quantas pessoas que se converteram, que encontraram Jesus e tiveram a sua vida transformada. Amém? Aquela mulher que foi trazida e jogada aos pés de Jesus, para que eles diziam: olha, a lei manda apedrejar. E Jesus disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele começa fazendo as contas no chão, porque aquela mulher tinha sido pega em adultério, e eles diziam: a lei manda apedrejar. Jesus disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus começa a escrever no chão. E aí então todo mundo vai embora, desde os mais velhos até o mais novo, todo mundo vai embora, larga as pedras e vai embora. E Jesus levanta os olhos e vê só aquela mulher ali. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus entrou na vida também daquela mulher,
E Jesus disse para ela: olha, vai e muda de vida. Não é assim? Vai e não peques mais. E eu creio que a partir daquele dia, aquela mulher recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E a partir daquele momento, aquela mulher era outra mulher. Assim como todos que nós vemos aqui. Paulo de Tarso, perseguidor da igreja, encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco. Foi até Damasco para prender os que seguiam a Jesus, os que falavam em nome de Jesus. Mas ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho de Damasco, quando está chegando em Damasco. E ele cai no chão, fica cego ao ver aquele clarão, aquela luz que brilhou diante dele. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Ele diz: vai, entra na cidade de Damasco, e lá vou mandar alguém dar instrução para você. Vou mandar um homem chamado Ananias resolver o problema lá. E ele vai para Damasco, e lá Jesus manda o Ananias orar por Paulo, para que ele voltasse a ver, porque ficou cego com essa visão. Ananias vai lá, coloca as mãos, e ele começa a enxergar novamente. E quando Jesus entra na vida de Saulo, ele se torna o grande apóstolo Paulo, que pregou o evangelho praticamente todo aquele mundo conhecido da sua época. Ele pregou aos romanos, pregou aos gregos, pregou por toda parte, pregou aos judeus, e levou o evangelho adiante. Amém? Então, olha, assim como Zaqueu, que queria ver Jesus, se esforçou para ver Jesus, e recebe Jesus na sua casa, e recebe dele a salvação e a vida eterna. Que cada um de nós, cada um de você também possa receber a Jesus e ter nele a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Jesus veio buscar e veio salvar o perdido. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.